Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Hoje vamos iniciar a meditar a intervenção do Arcanjo Miguel e dos santos anjos na via sacramental. Os sacramentos são um caminho ordinário para a nossa salvação, instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje vamos falar acerca de um sacramento importantíssimo para a nossa salvação, que é o sacramento da unção dos enfermos. Este sacramento é um ato, como todo sacramento é, ato da misericórdia de Deus. Todo sacramento traz a força do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o que o Arcanjo Miguel tem em relação com a unção dos enfermos, não? Nós que somos sacerdotes e vamos levar a unção dos enfermos para os doentes, cada unção que pedem para nós, a ir ao hospital ou a uma casa de uma pessoa que está em estado terminal, percebemos que é um sacramento tão simples, né, que está fundamentado na carta de São Tiago, quando o apóstolo diz na sua carta que quando tiver um enfermo, chame o presbítero da igreja para que o unja com óleo e seja-lhe perdoado os seus pecados. Né? E assim, desde os primeiros séculos, a igreja ungiu os doentes com o sagrado óleo da unção. Mas tão simples, você pega o óleo e unge, né, as mãos daquele enfermo, mas percebemos que dentre todos os sacramentos, a unção dos enfermos é um sacramento que tem muita luta e combate espiritual, muito combate mesmo, com o próprio Satanás, e quanto que precisamos do auxílio dos santos anjos para abrir os caminhos a fim de chegarmos até o enfermo. Há muitas situações que acontecem, como às vezes nos pedem a unção dos enfermos a uma pessoa que está doente, estamos longe no momento e temos que largar tudo que estamos fazendo, ou achar um sacerdote que vai imediatamente, ou nós mesmos pararmos o que estamos fazendo, por mais importante que seja. Nada é mais importante do que salvar uma alma, e nós temos que ir correndo, né, até a este fiel. Outras situações são as portas dos hospitais, né, que nós sacerdotes ali chegamos e tantas vezes colocam 1000 empecilhos para que um padre entre dentro da repartição. Por mais que exista, né, juridicamente o direito de visita religiosa a qualquer horário, mas existe também, por outro lado, direitos da própria instituição, suas normas, e a maioria dos hospitais às vezes vão dizer para o padre que ele só pode entrar no horário de visita, né? Isso tem um problema bem prático, né? Problema de que a pessoa pode estar morrendo em um outro horário que não seja o horário de visita, né? Você não pode esperar até o dia seguinte para levar a unção dos enfermos para uma pessoa que talvez naquela madrugada mesmo vá morrer. E aí entra o desafio de que como que nós vamos cobrar isso de um pagão, de um protestante, de um espírita, talvez. Pessoas que não vão entender
a importância do sacramento, e aí nós vamos sentir na carne o dano que a falta da evangelização causou e está causando na sociedade, que é justamente a perda das almas, não? E aí teremos que entender o que está por detrás, então, do sacramento da unção dos enfermos, que não é apenas para a cura física do enfermo, que na própria oração do sacramento nós suplicamos a cura, inclusive física, do doente. Mas a finalidade principal do sacramento da unção dos enfermos é a remissão dos pecados, é abrir a porta dos céus para aquele doente. É claro que se ele estiver consciente, ele tem o dever de confessar antes de receber o sacramento da unção, né? No caso de inconsciência, o sacramento da unção perdoará os pecados, né, daquele fiel sem a absolvição sacramental. Apesar de, dentro do próprio rito do sacramento da unção dos enfermos, né, haver um momento em que o sacerdote concede o perdão ali dos pecados, mas o que acontece é que sempre quando há consciência, o fiel ele está por obrigação a dizer, a confessar, né, a falar as suas faltas, não? A não ser que a pessoa esteja impossibilitada de falar. Aí não tem jeito, e aí nós damos o sacramento da unção dos enfermos sem a absolvição sacramental. Ora, sabemos que o catecismo da Igreja Católica diz que sem os sacramentos, uma alma em pecado grave só chega ao céu se caso ela venha fazer um ato de contrição perfeito. Porém, um ato de contrição perfeito é uma graça, né? Ou seja, é um dom gratuito de Deus. Deus tem que mover a vontade daquela alma pecadora, mas lembrando o que a célebre frase de Agostinho e depois repetida por Santo Tomás: a graça pressupõe a natureza, não? Então, por mais que haja uma graça que Deus esteja concedendo, que é a remissão, deve haver, né, ali um nível de consciência e a vontade, o desejo de fato, o que vê, o que a consciência acusa, a vontade sofrer com aquelas faltas cometidas contra o próprio Deus, né? Então, o ato de contrição perfeita é quando a alma ela sente a dor por ter ofendido a Deus, né? Então, obviamente, nós leigos e padres, a gente não pode supor, né, que a alma chegará a fazer um ato de contrição perfeito, né? Então, por isso mesmo, o Cristo fez o sacramento da unção dos enfermos. Essa é a via ordinária que nós sabemos que Deus salva a humanidade, os sacramentos. Então não é para a gente ficar supondo outros meios que Deus poderá vir visitar a alma de maneira extraordinária, não? E o que pode acontecer? Bom, o que pode acontecer é que essa alma entrou em um estado de inconsciência, em pecados graves, né? E aí nós não sabemos bem, né, o desfecho disso, né? Ninguém pode dizer que uma alma dessa vai mesmo para o inferno. Bom, as possibilidades são grandes, mas pode haver algo de nível sobrenatural que não tenhamos conhecimento. Deus pode dar um estado de consciência à alma antes dela morrer, pode acontecer muita coisa no nível do mistério, que a nossa inteligência não consegue alcançar. Mas ordinariamente, a alma que em vida não se arrepende com consciência dos seus pecados graves,
Isto está na própria doutrina, no catecismo da igreja. Esta alma chegará a padecer, sim, a condenação eterna. E por isso mesmo a igreja chama de pecado mortal. É o pecado que gera a morte da alma. Portanto, se o sacramento da unção ele tem o poder de redimir a alma dos pecados, perdoar os pecados, não? Então nós entendemos o porquê Satanás, por diversos modos, tenta impedir o sacerdote de chegar até o fiel. Né? É uma guerra espiritual. E se o sacerdote não entende essa guerra espiritual, como o arcanjo Miguel entrou em guerra contra Satanás, se nós não entrarmos nesse combate para salvar, para colocar no paraíso uma alma, né? São Miguel, quando defendeu ao próprio Deus, São Miguel ele estava defendendo acima de tudo a Deus e também aos anjos que estavam no paraíso, para que não viessem mais anjos serem seduzidos pela mentira de Satanás, né? Então nós temos que lutar o máximo possível para que o número de almas entrar na vida eterna cresça. Esse é o desejo de Deus, o desejo de Cristo, dos Evangelhos. Então é um combate, né? E aquilo ali, e o que somos nós, né, diante dessas potestades? O que era Miguel diante de um serafim? Né? O serafim era muito maior do que ele. Né? O que é um sacerdotezinho, um padre, diante de uma instituição gigante, de um hospital público ou um hospital particular? Né? Então, assim, até desprezam, zombam, riem do sacerdote. Né? E tantas vezes perdemos almas, né, sem ter dado o sacramento, porque nos foi impedido a entrada. É uma tristeza, uma coisa desta. Estamos numa democracia e que essa é feita de maioria de cristãos. Esses assuntos devem ser discutidos, porque para nós católicos é algo grave e devemos pressionar os nossos políticos para que defendam os direitos e a liberdade religiosa, o direito de que um cristão católico tem de receber auxílio religioso, né, ou qualquer outra pessoa, né, de outras religiões também, o direito de todos, né, de receber auxílio religioso, apesar de que o auxílio religioso de outras religiões pouco vão adiantar, porque aquilo não tem a graça santificante dos sacramentos, né? Mas devemos também, se for preciso, aprovar uma lei como esta, unir-se a protestantes, nós nos unimos para o benefício do sacramento católico, né? Então, mas é preciso lutar, porque as almas se perdem. Não? Então, São Miguel Arcanjo nos ajuda. São Miguel ajuda a salvar as almas, né? Ele ajuda a fazer com que as almas se livrem das chamas infernais. No último momento, São Miguel vem trazer a salvação para elas. Né? Depois que damos a unção dos enfermos, absolvição, São Miguel protege os leitos dos enfermos contra os ataques satânicos. E se a alma ela cede a Deus, né? Ali os santos anjos vão como que preparando ela ao paraíso, à entrada, né, no purgatório, né, a um processo de purgação, de purificação. São Miguel Arcanjo, nós sacerdotes experimentamos muitas vezes isso, não? Tem situações em que os santos anjos, Deus segura a alma até o padre chegar. A alma não morre enquanto o padre não chega, né? Então o sacerdote vai lá levar a unção dos enfermos, né? Quando é um padre que não nega a unção dos enfermos, essa experiência se torna cada vez mais frequente, né? Às vezes, quando impedem a minha entrada até no próprio hospital,
Como eu não nego a unção dos enfermos, eu sempre experimento isso, né? Que por um ato de fé, né? Crendo em Deus, não em mim, mas em Deus, no dia seguinte tenho certeza que vou chegar lá, ela ainda estará viva e vou poder entrar no horário de visita, conferir a unção e salvar aquela alma. Então, o mistério dos santos anjos, né? Os anjos da guarda, ao lado de São Miguel, eles são aqueles zelosos defensores para que as almas se salvem, né? Então, os santos anjos, quando nós pedimos também, eles seguram aquela alma até o padre chegar com o sacramento. São Miguel Arcanjo tantas vezes combateu para salvar almas que estavam longe da igreja, que no leito de morte receberam o batismo para a remissão dos seus pecados, né? No último momento, Deus trouxe a salvação para ela. E assim, diante desse desafio, né? Como também às vezes vamos a uma casa de uma pessoa, nem hospital, às vezes dentro de uma casa, alguém pediu unção para aquele enfermo e há pessoas de outras religiões, ateus, né? E não querem, não aceitam que o padre dê a unção dos enfermos, por mais que aquela alma seja católica. É um combate, é uma luta, e nós temos que dialogar, temos que provar para elas, falar, é direito dela, se ela tivesse consciente, ela iria querer esse sacramento, né? Por isso, eu recomendo aos senhores, né, olhando para esse árduo combate que talvez nós não estaremos conscientes. É preciso nós formarmos os nossos filhos, é preciso falar para um amigo, deixar um documento escrito dizendo que se eu, caso vier ficar doente, eu quero e desejo receber a confissão, eu quero receber, no caso de inconsciência, né, quero receber a unção dos enfermos. Deixar escrito, se sua família não for católica, né? Nos Estados Unidos, já chegou no Brasil, né, esse costume. Eu já vi alguns católicos ler, o pessoal da congregação mariana já me deu uma vez um cartãozinho, né? Onde que o cartãozinho é como se fosse uma carteira de identidade católica, né? Sou Lucas Fará Sábio Figueiredo, né? Católico, apostólico romano. Aí na carteirinha vem escrito, né? Se por acaso acontecer algum acidente, por favor, chama-me um padre católico para que me dê o sacramento. Uma carteirinha que leva lá na carteira, né? Que às vezes acontece um acidente, abrem a sua carteira para ver quem é você, e ali acham, né, aquela carteirinha e vem, ele é católico, vamos chamar um padre, né? Então não custa nada, né, nós nos preocuparmos também com o momento em que nós deveremos travar o último combate, né, da nossa vida, quando morrermos. São Miguel Arcanjo nos ajuda, né? O Arcanjo Miguel, ele nos ajuda nesse combate, essa árdua batalha, mas é preciso se armar com escudos e espadas, né? Não vamos ser tolos, né? E quais são os escudos e as espadas que São Miguel quer que a gente coloque nas nossas mãos em relação a esse sacramento, né? Bom, o escudo, a prudência, né? Qual a prudência? Você está doente, chame imediatamente o padre, né? No primeiro dia que colocou a pessoa no hospital, já leve o padre. Não espere agravar o caso, que aí pode ser uma imprudência e podemos até perder uma alma por imprudência, né? E se for o caso, se tiver um padre próximo e tal, até antes mesmo de entrar no hospital, o padre vai lá dar a unção. Bem, a unção nós damos em 15 minutos, porque é um rito mais breve, né? Justamente pelo fato da situação, né, do local. Então, é bem breve, o padre vai lá dar unção e depois pode levar ao hospital. Então, o escudo é a prudência, né? Não ficar adiando, é chamar, insistir, pedir aos sacerdotes para levar o consolo também, a consolação. E também se a alma não for consolada psicologicamente, né,
pode chegar a vir se desesperar, estou sozinha, Deus me abandonou, não. Então, para isso mesmo, Deus fez os seus ministros, sacerdotes, né, para consolar as almas enfermas, as almas frágeis, o ato de misericórdia por excelência, né? Bom, e a espada? Nós temos que achar meios para fazer o padre entrar dentro do hospital, né? Então, meios agora, né? Falando para os políticos, temos que produzir leis aí para deixar mais claro o direito do povo de liberdade religiosa, né? Não é nenhum favor não que o hospital tá fazendo, não. Isso aqui é direito, ou seja, direito a Deus. O hospital não pode negar Deus para uma alma, né? Porque nós não estamos preocupados apenas com a saúde do corpo, nós estamos preocupados com a saúde da alma, né? Que é a vida eterna. Nós acreditamos nisso, professamos a fé nisso. E vocês têm que respeitar no que cremos, né? Então é essa espada, né? Vamos eleger políticos, né? Deputados, senadores, né? Então temos que ver as ideologias que estão na cabeça desses caras, né? Se eles não forem para lá para representar, né, os nossos direitos, né? E dentre os nossos direitos está o direito de Deus à liberdade religiosa, que deve ser defendido, né, dentro da sociedade. Agora, até que isso aconteça, isso é provável que demore um tanto, nós temos que combater na própria instituição, dentro da instituição mesmo, entendeu? Levando um advogado, se você tem conhecimento de um juiz da esfera, né, do direito, e tentar ir lá e demonstrar, né, que já existe alguma coisa escrita na lei, né, que o padre deve entrar, né, ou você vai até o próprio médico. Você vai ao médico que está cuidando lá da pessoa e fala: médico, senhor, eu acho que com muito diálogo a gente consegue, né? É uma coisa que, se a gente vai dialogando, fala com um responsável do CTI, né, e diz a ele: olha, eu sou católico, eu queria, então, impedindo do padre entrar, né? E aí as coisas vão começar a andar, né? O médico mesmo vai chegar, vai falar: não, marca que estarei aqui, né? E tentar, né? E tentar de todos os lados, né? Com a espada da caridade, né? Fazer isso por amor não só à alma do meu parente, né? Mas à alma de tantos que vão precisar também de um sacerdote. E a gente não pode deixar de chamar o padre, não podemos deixar as almas morrer sem unção dos enfermos. Não podemos. Esse sacramento foi instituído por Deus para a salvação das almas. Isso está escrito na introdução do livro da unção, do próprio livro litúrgico, na tradução portuguesa, está escrito isso lá. Esse sacramento foi feito por Deus para a salvação das almas. Então não podemos jamais negligenciar isso, né? Então é um combate árduo e São Miguel sempre nos ajuda. Sempre nesses momentos, rezem a oração de São Miguel Arcanjo, que nós rezamos aqui. O exorcismo de São Miguel feito por Leão XIII. Rezem que São Miguel afastará os demônios que estão impedindo e tramando, né, a perdição daquela alma. Agora vamos rezar o envio dos anjos. Eterno Pai, que criastes tudo no céu e na terra, para a vossa glória e louvor, nós vos agradecemos, pois nos criastes e nos concedestes a grande dignidade de sermos vossos filhos e nos confiastes a proteção e guia dos santos anjos, nossos irmãos celestes. Eis, juntamente com eles, estamos ajoelhados diante de vós, para consagrar-vos todo o nosso viver e agir, e vos pedimos que nos concedais o poderoso auxílio de vossas primeiras criaturas. Assim, por eles guardados e guiados, poderemos, neste tempo, persistir e cumprir a nossa missão. Por isso, mandai-nos aqueles que vosso amor criador pensou. Mandai-nos aqueles que o sopro de vossa boca criou primeiro. Mandai-nos aqueles que nunca vos foram infiéis.
Mandai-nos aqueles que no princípio lançaram Satanás no abismo. Mandai-nos aqueles que sem cessar contemplam a vossa face. Mandai-nos aqueles que dia e noite estão atentos às vossas ordens. Mandai-nos aqueles que administram toda a vossa criação. E juntamente com São Miguel, chefe das vossas legiões celestes, queremos adorar-vos, amar-vos e como ele servir somente a vós. Pois ninguém é como vós, ó Deus bom, misericordioso e fiel. Senhor Jesus Cristo, vós sois o princípio, a plenitude e o fim de toda a criação. Diante de vós deve dobrar-se todo o joelho, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Porque pela vossa vitória na cruz vos submetestes tudo. Também nós nos prostramos diante de vós para implorar de vossa misericórdia a ajuda especial dos vossos exércitos celestes, que constantemente estão vos servindo e lutando para vós. Por isso, mandai-nos vossos exércitos, porque nos remistes pela vossa vitória na cruz. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos comprastes com vosso preciosíssimo sangue. Mandai-nos vossos exércitos, porque destes a vossa vida por nós. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos amastes até o fim. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos destes a vossa palavra. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos chamastes com os vossos anjos. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos prometestes a vitória da Igreja. E que São Gabriel, mensageiro de vossa encarnação, leve também o nosso faça-se em mim, diante de vosso trono, a fim de que também nós, conforme o exemplo de Maria, nos tornemos portadores de vosso corpo e sangue, e vos sigamos aonde quer que nos conduzais ou envieis. Espírito Santo, vós inflamastes nosso coração com amor aos vossos poderosos servidores. Assim pedimos a vossa assistência especial por meio dos santos anjos, a fim de que nos conduzam através deste tempo, como outrora haviam conduzido os israelitas através do Mar Vermelho, para que, guiados por eles, possamos voltar para o coração do Redentor. Por isso, mandai também vós os vossos anjos em nosso auxílio, para que nos tragam os vossos 12 frutos. Mandai-os em nosso auxílio, para que nos transmitam os vossos 7 dons. Mandai-os em nosso auxílio, para que por meio deles cresçamos na fé, esperança e caridade. Mandai-os em nosso auxílio, para que nos tornemos um com eles. Mandai-os em nosso auxílio, para que por meio deles nos tornemos verdadeiros adoradores de Deus unitrino. Mandai-os em nosso auxílio, para que lutem com cétupla força espiritual conosco e por nós. Mandai-os em nosso auxílio, para que protejam os 12 portões da Santa Igreja, e queira São Rafael, com sua seta de amor, inflamar cada vez de novo nosso coração com a brasa do amor de Deus, para que possamos guardar o mistério do Rei. Maria, Imaculada, Rainha de todos os anjos, em cujo serviço estão vós unis em vosso exército todos os vossos servos, a fim de conseguir também na batalha presente a vitória para Deus. Por isso nos refugiamos em vós, Nossa Senhora, Rainha e Mãe, e vos suplicamos cheios de confiança. Olhai para a nossa miséria e mandai-nos vossos anjos. Escutai a nossa súplica e vinde com os vossos anjos. Ficai conosco na luta, com todos os vossos anjos. Enviai os vossos anjos, Virgem Puríssima, para precipitar a Satanás para o abismo. Dai ordens aos vossos anjos, Mãe Santíssima, para afastar para longe de nós a serpente. Ordenai aos vossos anjos, Rainha Augustíssima, que afugentem o grande dragão. E na mão dos nossos santos anjos da guarda, queremos servir-vos eternamente, silenciando, escutando e obedecendo, pobres, puros e fiéis. Agora vós próprios estáis diante de nós, grandes e santos irmãos, e nos colocamos confiadamente em vossas mãos. Os cuidados do Pai Celeste nos confiaram a vós, o amor do Senhor vos chamou a segui-lo ao nosso lado. O Espírito Santo vos entregou a Maria, sua esposa e vossa rainha, a fim de que ela vos envie em nosso auxílio.
Por isso, nós nos confiamos a vós, santos serafins, e vos damos todo o nosso amor. Nós nos confiamos a vós, santos querubins, e vos entregamos todas as nossas palavras. Nós nos confiamos a vós, santos tronos, e vos entregamos toda a nossa vida. Nós nos confiamos a vós, santas dominações, e vos entregamos todos os nossos dons. Nós nos confiamos a vós, santas potestades, e vos entregamos todas as nossas lutas e tentações. Nós nos confiamos a vós, santos principados, e vos entregamos toda a nossa posse. Nós nos confiamos a vós, santas virtudes, e vos entregamos nossos talentos e virtudes. Nós nos confiamos a vós, santos arcanjos, e vos entregamos todas as nossas obras. Nós nos confiamos a vós, santos anjos, e vos entregamos nossos sofrimentos e misérias. Vós todos os 9 coros dos santos anjos, nós vos agradecemos por toda a vossa ajuda e cuidados que cada dia nos concedeis, e vos pedimos, pela força do preciosíssimo sangue de Cristo, pelas lágrimas de nossa Mãe, Maria Santíssima, e pelo poder que recebestes de Deus para socorrer aos homens. Protegei a Santa Igreja em cada um de seus portões, contra todos os ataques dos inimigos, para que a vitória redentora de Cristo se manifeste. Ensinai-nos a sermos vigilantes e a conhecer a grande batalha na qual estamos envolvidos, a fim de que não se perca mais nenhuma propriedade de Deus, por causa de nossa falta de atenção e sonolência. E colocai sempre, de novo, a grande meta diante dos nossos olhos, que é o próprio Deus, o Santo, forte, imortal, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem queremos convosco adorar eternamente na Jerusalém Celeste. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus instantemente, pedimos que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus.